Olha o capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Mais uma vez, o Senhor Deus terá compaixão de Israel e o escolherá para ser o seu próprio povo. Fará com que os israelitas voltem para sua própria terra, e estrangeiros irão morar ali com eles. Pessoas de várias nações irão com os israelitas para sua terra, a terra do Senhor, e ali se tornarão escravos e escravas do povo de Israel. Os israelitas terão como escravos aqueles que antigamente eram seus donos, e dominarão aqueles que antes os dominavam. Povo de Israel, chegará o dia em que o Senhor Deus vai livrá-los da escravidão, e assim vocês ficarão livres dos sofrimentos e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Vejam como desapareceu o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. O Senhor tirou o poder dos maus. Ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que na sua ira maltratavam os povos e na sua fúria perseguiam as nações que haviam conquistado. Agora o mundo inteiro está calmo e em paz, e todos cantam de alegria. Até os ciprestes e os cedros do Líbano estão contentes com a queda do rei da Babilônia e dizem: desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para nos derrubar. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam. Os que foram reis se levantam dos seus tronos. Todos eles dirão ao rei: você também perdeu as forças. Agora você é igual a nós. Aonde foi parar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será este o homem que fazia os reinos tremerem, que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto, que arrasava cidades
e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagens, cada um na sua própria sepultura. Mas você não foi sepultado. Como se fosse um aborto nojento, o seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que desceram até a cova cheia de pedras. Você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou o seu próprio país e matou o seu próprio povo. Que morram todos os descendentes desse rei maldito! Por causa da maldade dos seus antepassados, matem logo seus filhos, a fim de que eles nunca venham a governar a terra, nem encham o mundo de cidades. O Senhor Todo-Poderoso diz: vou atacar e arrasar a cidade de Babilônia. Vou acabar com todos, pais e filhos, avós e netos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei com que a Babilônia vire um lamaçal, um lugar onde viverão as corujas. Vou varrê-la com a minha vassoura e ela desaparecerá. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. O Senhor Todo-Poderoso jurou. Vou fazer o que resolvi. Vou realizar o meu plano. Vou acabar com os assírios que estão na minha terra de Israel. Vou pisá-los nas minhas montanhas. Livrarei o meu povo da escravidão. Quebrarei as correntes com que os assírios o prenderam e tirarei das suas costas as suas cargas pesadas. É este o plano que tenho para o mundo inteiro. A minha mão está levantada para castigar as nações. O Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer isso. Haverá alguém que o faça parar? Ele levantou a mão para castigar. Haverá quem a faça baixar? No ano em que o rei Acaz morreu, veio de Deus esta mensagem: povo da Filisteia, não fique alegre por estar quebrada a Assíria, o bastão que os castigava. Pois, quando uma cobra desaparece, vem outra pior. E do ovo de uma cobra sai um dragão voador. Como um pastor cuida das ovelhas, assim eu cuidarei dos pobres do meu povo e farei com que vivam em segurança. Porém, farei com que vocês, filisteus, morram de fome. Não deixarei nenhum vivo. Chorem e gritem de dor, cidades dos filisteus. Fiquem todas apavoradas, pois do norte vem uma nuvem de pó. É um exército que não tem nenhum covarde nas suas fileiras. Que resposta será dada aos mensageiros que vieram da Filisteia? A resposta será esta: o Senhor Deus fundou Sião, e ali os pobres do seu povo encontram abrigo. Glória a Deus. Olha ali então. Do versículo 1 ao 2, Deus aqui promete trazer novamente Israel para suas terras e transformá-la em uma grande nação novamente. Os que haviam
de escravizá-la, se tornariam seus servos. Versículo 3 e 8. Aqui Deus profetiza a queda dos opressores, tornando novamente o mundo a ter paz. Ensina palavras para debochar dos maus, e até as árvores festejam o fim da maldade. Imagina o povo escutando o profeta dizendo isso. Os leões comerão pasto, e as árvores vão dar gargalhadas e festejar, porque ninguém mais pode cortá-las. O velho enlouqueceu. Enlouqueceu? Alguém já ouviu alguma árvore falar? Não? Nenhum? Bom, então doido não tem aqui ainda, né? Mas sabe que isso chama atenção? Porque uma vez nós estávamos de férias na praia, faz muitos anos isso, e a mãe estava sentada na beira da praia olhando o mar, e o Espírito Santo disse para ela: o mar tem vida, e muito em breve ele vai se voltar contra os homens. Bem assim, o mar tem vida, e muito em breve ele vai se voltar contra os homens. Passou-se alguns anos, deu aquele tsunami que matou mais de 300 mil pessoas. E depois desse episódio passou um tempo e novamente a gente estava na praia, a mãe estava sentada e o Senhor disse novamente a mesma coisa para ela. O mar tem vida, o mar está doente e muito em breve ele vai se voltar contra os homens. Ainda não aconteceu. Ou seja, então, quando a gente fala de mar, quando a gente fala de natureza, não sei de que jeito, não sei de que forma, mas eles realmente têm vida. Eles ouvem, eles enxergam, como não sei, de que forma não sei. Porque quando estava tendo aquela tempestade no mar da Galileia ali, né, Jesus falou com o mar e disse: acalma-te. E ele acalmou. Como não sei, de que forma não sei, isso é a coisa mais doida do mundo, que alguém pode querer pregar, mas eles têm vida. Escutam, reagem e se prostram diante de Deus. De que jeito não sei, de que forma não sei. Agora, o que Isaías está falando aqui é muito profundo e muito real. Já. Bastante. Dificilmente algum de nós, se fizer um exame de sangue mais profundo, não vai encontrar plástico no nosso sangue. Dificilmente. Plástico mesmo. É incrível isso, né? Mas é uma realidade mesmo. Então, de que forma não sei, de que jeito não sei, mas o que Isaías está falando aqui é uma grande realidade. O meio ambiente, o mar, as árvores, eles ouvem, eles têm vida própria. De que forma, não sei, de que jeito, não sei, mas eles têm vida própria. Tem até uma história, alguns dizem que está tendo um apocalipse, eu não sou estudioso de futuro, eu já falei aqui que eu gosto de estudar o passado, né? O futuro eu dou minhas pinceladas, já comentei algumas coisas aqui, mas não é o meu forte em matéria de estudo, né? Porque daí entra muita interpretação pessoal, e essa é uma área que eu acho que é muito perigosa, tu ficar navegando demais em opiniões tuas, né? Eu prefiro ir avançando conforme o Espírito Santo ele vai contando, falando, dizendo, do que sair querendo falar e pregar um apocalipse da vida em cima de um monte de achismo, né? Porque tem estudos completos de apocalipse, mas o que os anjos têm nos falado é que estão completamente errados, que o ser humano ele não conhece nem 10% do apocalipse. Ou seja, então não adianta você ver um estudo do pastor A, B ou C pregando o apocalipse todo, porque tudo que ele está falando está errado. Então não adianta isso, né? Então eu prefiro pregar o passado, porque daí ele me ajuda a ser melhor aqui no presente. Aí tem lógica, né? Então aqui ele fala das árvores festejando, né? Então é uma realidade. De que jeito isso funciona, não tenho a menor ideia, mas
meio ambiente tem vida, escuta e se prostra para Deus? Sim. Quem sabe um dia a gente descobre. E do 9 ao 23, o rei da Babilônia, cheio de honras aqui na terra, será recebido no inferno e coberto de bichos. Este que dizia que faria seu trono acima do trono de Deus, será jogado no mais profundo abismo, até seus filhos e gerações serão destruídos, para que nunca mais governem sobre a terra. Sim, eu ia até comentar agora. Eu preguei uma vez sobre Lúcifer, né? Acho que, se não me engano, o título da mensagem é até esse. Inclusive, no dia que eu ia pregar essa mensagem pela primeira vez, tinha uma jovem na igreja se encapetou de um jeito que eu não consegui pregar. Né? Depois eu tive que, de teimoso, tu atrapalhou a minha mensagem naquele dia, eu vou pregar de novo, só de teimoso. Né? E tem gravado aí, onde eu trouxe tudo que a Bíblia fala sobre o diabo. Lúcifer, o inimigo da família, se não me engano o título, alguma coisa nesse sentido. E aqui esse texto, da mesma forma, ele descreve, né, a que caiu como um raio, algo semelhante, que é quando o diabo ele foi expulso do céu. Então esse trecho aqui, ele está expressando não apenas o que haveria de acontecer com relação à Babilônia, já que a Bíblia ela tem essa característica de ter múltiplas interpretações, múltiplas aplicações. Tem um versículo na Bíblia, eu ainda não sei qual é, mas o anjo me disse uma vez que aquele texto ele pode ser pregado, aquele versículo pode ser pregado de 42 maneiras diferentes. Então a Bíblia tem essa característica, ela pode estar falando de diversas coisas em um mesmo texto. Então aqui nós vemos que desses versículos do 9 até o 23, do 9 ao 23, ele está descrevendo aqui sobre Lúcifer, sobre o diabo, que diz que iria construir o trono dele acima do trono de Deus, e na verdade acabou caindo, né? Que aquele que impunha medo, terror sobre as nações, que é o que o diabo faz hoje, né? Consegue dominar, consegue botar medo, consegue botar temor, ninguém sequer ousa desafiá-lo. Por exemplo, lá nessa guerra da Rússia que está tendo agora, né? A Rússia está entrando, fazendo e acontecendo, tem algum país que levanta um dedo contra ela? Nenhum. Nenhum ousa sequer desafiar. Né? Então o diabo hoje ele tem esse poder, essa autoridade. Quando ele entra para dominar alguma coisa, para fazer alguma coisa, ninguém ousa desafiá-lo. Ele só teme a Deus mesmo, ninguém mais. E aqui ele descreve ele que conseguia fazer tudo isso, que era tão grande, que dominou tanta gente, agora está lá no mundo dos mortos, cobertos de bicho. Eu acho que o Apocalipse, que parece que traz alguns trechos falando sobre isso, que o bicho que o fogo não consome. Eu já li isso antes. Né? Ou seja, então aqui ele está descrevendo o Hades, o mundo dos mortos, né? Onde o fogo não consome. Quem já leu a Divina Revelação do Inferno, por exemplo, é um livro que quem não leu, recomendo que leia, porque Deus confirmou que aquilo realmente é real, é verdadeiro, realmente aconteceu. Né? Ele descreve esse tipo de situação lá, um buraco onde a pessoa está enfiada dentro ali, o bicho entra, começa a comer ela por dentro, ao mesmo tempo o fogo vai te cozinhando e pouco a tempo as tuas carnes vão se desmanchando igual uma banha que tu coloca na panela, vai se desmanchando, ficando só uma alma cinzenta, depois os ossos, a carne, os nervos se reconstrói para ser comido e queimado de novo. E assim é constantemente, nunca para. Né? É aquilo que ele está aqui descrevendo nesses textos, né, que ainda vai chegar um momento que o diabo vai enfrentar isso. Quando o tempo dele de liberdade vai se encerrar. Então ele que era tão grande, tão poderoso, e que lá no Hades hoje faz e acontece,
ele vai ser apenas mais um preso lá dentro do inferno. Vai ser apenas mais um, igual todo mundo que está lá. Não vai ter mais nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhuma honra, não vai botar medo mais nem nos bichinhos que vão estar lá comendo ele. Muito diferente do que é hoje. A coisa vai até onde Deus quer que vá. Olha ali do versículo 24 ao 27. Com suas mãos levantadas, também trará destruição sobre a Síria, e conforme planejou, quem poderá invalidar os seus planos? Deus decidiu castigar. Existe alguém que o faça voltar atrás? Não há ninguém que consiga dizer para Deus, tu não vai fazer isso. Quando ele define, vai acontecer? Vai acontecer. E está aí. Muita coisa que nós estamos vendo aqui, muitos de vocês já têm conhecimento que aconteceu. Exatamente da forma que ele descreveu. As características que Isaías previu que Cristo teria. A forma dele julgar, que não é por aquilo que vê, por aquilo que ouve. As qualidades do Espírito Santo que ele teria. Tudo isso nós enxergamos quando estudamos lá os milagres de Cristo, agora que estamos estudando as parábolas de Cristo. Muitos de vocês que já pregaram os textos, Mateus, Marcos, Lucas, João, enxergam essas qualidades nele, ou seja, aquilo que Isaías estava dizendo aconteceu de fato. E aquilo que ainda falta acontecer, vai acontecer exatamente da forma que Deus definiu, porque ele é maior. Só que ele é um Deus grande, que faz as coisas acontecerem, mas como se ele tivesse sempre sendo como o escritor do filme, e não o artista principal. Tu assiste um filme, nossa, que filmão, tu sabe o nome do artista, tu sabe o nome ali do personagem, e muitas vezes não sabe o nome do escritor. Se passar pelo escritor na rua do teu filme preferido, tu não sabe quem é ele. Então Deus ele tem essa característica, ele define a história, ele conhece a história e você aprende a amá-lo realmente por fé. Porque se você vai perguntar qual a cor dos olhos de Deus? Qual a altura dele? É gordo, é magro? Entende? Então as coisas acontecem e ele gosta que seja assim, para que aqueles que o amem em espírito e não porque o veem. Então tudo é feito por fé. A fé é a base disso. Lá do 28 ao 32, no ano em que morreu o rei Acás, Deus disse, não fiquem felizes, filisteus, com a derrota dos seus inimigos, pois eu, o Senhor, irei destruir todos vocês, nenhum sequer de vocês permanecerão. Barbaridade, hein? Arrumaram encrenca. Deus é bom. Deus é fiel. E aí no próximo a gente continua aqui do capítulo 15. Sei que por vezes esses textos de Isaías eles são cansativos de estudar, são muitos detalhes, são muitos pontos, são muitos aspectos. Quando eu li Isaías a primeira vez, eu confesso, para mim foi um tormento. Eu li porque eu gosto de ler a Bíblia. Agora, cada capítulo que eu acabava, eu dizia, Jesus, obrigado que acabou. Aí eu disse, poxa, se eu não gostei, então eu vou ter que ler mais umas 15 vezes que é para gostar. E eu não sei quantas eu li, mas eu li muitas até eu gostar do livro. Enquanto eu não gostei do livro, eu não parei de ler. Porque, poxa, se Deus escreveu alguma coisa muito boa, tem. E o livro fala de tanta coisa doida que quem sabe para mim gostar dele, eu vou ter que ser meio doido também. Então aí eu escrevi todo esse estudo, eu já escrevi ele até o capítulo 39, se eu não me engano, já está pronto. E foi muito gostoso essa última vez que eu fiz, pegando cada um desses detalhes,
Claro que daí tu tem que comparar cada um desses versículos com praticamente todo o restante da Bíblia para te poder entender esta lógica, esses detalhes, esses pontos, porque como tu tá falando de um profeta que ele falou muito de futuro, tu tem que ir lá nos textos do futuro e estudar eles para compreender aquilo que ele está dizendo. É um livro trabalhoso, mas é gostoso, vale a pena. Inclusive, se vocês quiserem continuar lendo os próximos episódios, né, esse material está todo aí no site, www.ministériocristãosenhor.com.br. É só você clicar ali onde aparece curso de obreiros, tu clica aí no título, sobre o curso de obreiros. Ele vai abrir a página lá e tem todo o material. 1, 2, 3, 4, 5, esse aí, se eu não me engano, é o 12 ou 13. Você clica lá, é os avisos sobre Judá, a segunda parte, né? E aí você pega e pode continuar lendo todos os demais comentários que eu coloquei. Claro que aqui no estudo a gente acaba indo muito mais longe do que aquilo que a Bíblia fala, do que os textos ali estão falando, porque aqui tem tempo para poder comentar e construir esses paralelos que são tão importantes. Amém? E que assim a gente possa, estudo após estudo, nos tornar pessoas melhores, pessoas mais preparadas, para que nós venhamos estarmos preparados. Tudo indica que o grande e terrível dia do Senhor será ainda no nosso tempo, na nossa geração. E aí nós podemos orar e dizer: Senhor, me ajuda a ter a fé que as noras de Noé tiveram. Que nós consigamos ter este amor e esta fé em Deus. Será que nós temos? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que a paz, que o amor de Deus esteja no teu coração, na tua vida. A terra é um lugar de muito sofrimento e muita tristeza, mas o céu um dia será de muita paz e muita alegria, e muitas das pessoas que nós tivemos o prazer de conviver aqui na terra, encontraremos cada uma delas um dia no reino de Deus, e aí todas as tristezas pela perda de cada uma delas não terão mais significado. Vamos colocar em pensamento, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua graça venha abundar, iluminar o coração e a vida de cada um de nós. Obrigado, Jesus, por termos a possibilidade, por termos a oportunidade de conseguirmos nos aprimorar, crescer, desenvolver, adquirir o teu conhecimento, poder aprender um pouco mais contigo. Bem sabemos que não vamos conseguir decorar a Bíblia inteira, obviamente, tampouco lembrar de tudo aquilo que estudamos, mas que esses textos possam moldar o nosso caráter, possam moldar a nossa personalidade, possam moldar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza, pois poderemos não lembrar de cada um deles, mas eles estarão vivos em cada atitude nossa, em cada escolha nossa, em cada decisão nossa, em cada comportamento nosso. Pois a tua força, a tua graça, Senhor, que é o teu Espírito que estará em nós, nos ajudará a sermos praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado por tudo. Em tuas mãos estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e de todos na paz do Senhor Jesus.